E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, que é o meu marido, meu sócio, Fernando. Seja bem-vindo. Então, deixa eu só introduzir aqui, né? Fernando é meu sócio, meu marido, participa, né? Faz parte dessa história dentro da odontologia, apesar de não ser cirurgião dentista, né? Então vamos lá, Fernando é meu marido, a gente está pela primeira vez, né, Fernando, ao vivo aqui pela primeira vez, trazendo a nossa história juntos, tá? Para vocês conhecerem. Então vamos já começar por aqui e conta um pouquinho, Fernando, para o pessoal aqui, quem é você e como é que você entrou na odontologia, porque você não é dentista, né? Primeiro, boa noite a todos. Eu não sou dentista, como a Carla comentou, eu sou engenheiro, na verdade. E eu sempre trabalhei fora, a gente mora em Campinas, e sempre trabalhei em São Paulo, trabalhava em indústria, na verdade trabalhei em frigorífico, trabalhei na área de telecomunicações, e nesse período eu sempre viajando, né? Sempre indo, indo viajar, sempre fora de casa, e a Carla com consultório em Campinas. E basicamente foi esse o nosso início. Em determinado momento eu perdi o emprego, né? Eu fiquei desempregado, aí eu falei, puxa, e agora? Né? Então, aí foi nesse momento em que a Carla falou, olha, vamos trabalhar junto, vem aqui para a clínica, vamos trabalhar juntos. Então, acho que foi aí que tudo começou. É. E aí, você veio para a odontologia, né, Fernando? Não era dentista. Como é que você viu a odontologia? Como é que você começou E aí você veio trabalhar junto comigo, a gente tinha ali que sustentar a família e tal. Vamos ver se o negócio é bom mesmo, né? E como é que foi isso? Conta um pouquinho, que esse pedaço da nossa história é bem interessante. Quando você viu que poderia ter alguma possibilidade, né? Como é que foi isso? Na verdade, essa é uma parte da história que a gente acaba não comentando, não contando muito, né? Enfim, eu trabalhava fora com outros negócios, trabalhava sempre em produção de outras empresas, e a Carla tinha um consultório que o faturamento era bem baixo, tinha poucos pacientes, e naquele momento, quando eu perdi o emprego, a Carla falou, pô, vamos trabalhar junto, né? Vem para cá. E eu falei, você tá louca. Falei, imagina, vamos trabalhar junto, isso aqui não vai sustentar a gente. O que ela fazia, o faturamento que se tinha, eu falei, isso aqui não vai sustentar a família. Na época era eu que trazia a maior parte, né, que sustentava a casa. Eu falei, isso aqui não vai funcionar, não vai para frente. E naquele momento a Carla falou, não, vamos que vai dar certo. E foi aí que a gente começou, eu acho que cada momento da vida, do consultório, a gente faz escolhas, né? E cada escolha que a gente faz vai fazer com que a gente tome um rumo, né, na vida e siga um caminho. E, e naquele momento em que a Carla falou para a gente trabalhar junto, e eu não acreditei, achei que não daria certo, mas a gente começou a pesquisar sobre o mercado. A gente começou a procurar informações sobre odontologia, a gente procurou os consultórios ao redor nosso aqui, próximo de nós, para a gente começar a entender um pouco mais como é que funcionava, como é que era como que estava a odontologia aqui. E, e foi naquele momento que a gente começou a perceber que haviam grandes clínicas, existiam clínicas crescendo, surgindo, e foi aí que a gente pensou, poxa, por que não? Por que não daria certo para nós? Né? E foi nesse momento que a gente começou, então, a um trabalho
um trabalho nosso, aí, um trabalho sério, para que a gente pudesse começar a nossa jornada de fato aí na odontologia. E de dente eu não entendia nada, né? Então, e aí, para eu dar um contexto maior, nós somos casados já há 20 anos, né, Fernando? E há 20 27 anos. anos juntos, 27 anos juntos, 20 anos de casamento, né? E desde que o Fernando veio para a odontologia, e como ele falou no começo, não acreditava, não conhecia, né, o negócio, só me via trabalhando lá e pagando conta, né? E o dinheiro não sobrava, não vinha para casa. E aí a gente já tinha nossas duas filhas bem pequenininhas quando ele veio. E eu falei, vamos junto. Nessa época, logo que eu me formei, não tinha visão de negócio nenhuma, né? Era a dentista que achava que sentar no mocho é que ia resolver. Mas nessa época, quando ele veio, e por isso que eu te chamei, né, Fernando, eu já tinha uma visão, já sabia que se eu tivesse alguém junto comigo, isso ia me fortalecer mais, né, com uma visão até diferente da visão do dentista e que me possibilitaria crescer. Né? Na época, nossas filhas eram pequenas, o Fernando tinha um emprego que fazia ele viajar demais, ficava muito afastado da família, e eu não queria mais isso. E eu tinha certeza na época que ia funcionar. Eu não sabia ainda o que ia acontecer, não sabia ainda como fazer, mas eu sabia que juntos a gente iria crescer de alguma forma, né? E aí a gente começou, e o Fernando começou a pesquisar, foi isso mesmo, o mercado, os dentistas ali próximos da nossa clínica, que ele está até nessa clínica, foi aí que eu comecei, né, Fernando? Na sala do lado que ele está, era um consultório pequenininho, e aí depois a gente foi crescendo e ele começou a entender como é que estava a concorrência, ou seja, o atendimento dos outros dentistas. E isso foi importante para a gente pensar, na época, que caminho seguir. Né? Isso foi o nosso primeiro passo. Na época, eu lembro que a gente começava, né, que eu saía nas clínicas, nos consultórios aqui ao lado, eu ia me consultar com todo mundo. E me consultava em todos os consultórios, clínicas que eu achasse ali, para a gente começar a entender, ver como era o atendimento de cada lugar, de cada consultório, saber como que cada um estava atendendo, como que era a estrutura de cada um, até para a gente saber comparar com o nosso e saber se a gente tinha, né, saber como a gente estava posicionado, se a gente tinha condições realmente de crescer, de evoluir ou não. E nessa época eu já era odontopediatra, né? Já estava fazendo ortodontia, especialização, e eu alugava a sala, se não me engano, era isso, alugava a sala ao lado, né, para uma outra dentista. E eu atendia ali no meu consultório. Era divisória, né, Fernando? Divisória, era bem simples, mas tinha tudo ali que eu precisava. Então, alugava a sala do lado. Só que aí a gente queria crescer, né? E o Fernando veio junto comigo e o nosso objetivo era crescer, ou seja, começar a fazer algumas ações diferentes ali. E precisava que essa dentista também tivesse a mesma visão, né? Tivesse alinhada com os nossos objetivos ali, quisesse investir nisso. E a gente não teve essa resposta positiva nesse sentido, e aí a gente pediu para essa dentista sair, né, deixar a sala, deu lá um prazo para fazer a mudança e tudo mais, deixar a sala e a gente montou um outro consultório ali, né, Fernanda? Acho que era uma cadeira laranja, não foi? Você lembra disso? Como é que foi? Foi isso mesmo. A gente montou, pediu para ela sair. A gente deixou de receber o aluguel na época, que para nós era importante, mas a gente percebeu que não estavam alinhados, né? Elas não estavam alinhadas com a gente, e por isso a gente acabou pedindo para elas saírem. A gente financiou, né, uma cadeira, porque a Carla atendia tinha uma sala comercial, onde tinham dois consultórios, uma ela atendia as outras meninas, e quando saiu elas levaram a cadeira que era delas, e a gente precisou comprar uma, né? Porém a gente não tinha dinheiro na época.
E a gente financiou na época em 48 vezes, se não me engano. Enfim, era perder de vista porque a gente realmente não tinha condições. Mas a gente sabia que precisava mudar, que do jeito que estava, a gente não conseguiria evoluir, não iria crescer. Então, além de sair, as dentistas saírem, a secretária, que também trabalhava com a Carla na época, viu que tudo ia mudar, que as coisas seriam diferentes, acabou saindo também, pediu demissão. Então a gente ficou sem secretária, ficou sem o aluguel, né? Mas aí a gente foi embora, continuou. Foi isso mesmo. A gente já com a sala do lado, aí precisava de paciente chegando, né? Eu tinha os meus atendimentos, meus pacientes ali, mas e para mais um consultório, para mais uma cadeira. Então a gente fez algumas ações, né, Fernando? Fala um pouquinho do que a gente começou a fazer e depois eu complemento aqui. Vamos ver. Bom, daí a gente, né? Nisso a gente começou a precisava de pacientes, precisaria realmente mudar, né? Não tinha outra opção senão mudar. E a gente precisava de pacientes, né? E foi a partir daí que a gente começou, a Carla pegou a pastinha dela, né? A gente desenvolveu na época, a gente correu atrás de médicos pediatras, dentistas que não faziam pediatria e ortodontia, e a gente criou uma pastinha com algumas informações sobre o consultório, e a Carla pegou e falou, vou atrás. Aí ela foi atrás de parceria. Então essa foi a primeira ação que nós começamos para atrair pacientes particulares. Primeiro, só para trazer, né, para os dentistas que estão aqui, tudo mudou na nossa vida com ali o Fernando perdeu o emprego e veio trabalhar junto, e aí o rumo da nossa vida mudou. Então, muitas vezes precisa acontecer alguma coisa que a gente considera ruim na hora, mas nem sempre é, né? Muitas vezes a gente consegue transformar isso e seguir num caminho muito melhor. Então, esse foi um primeiro ponto. Aqui, quando a gente começa a fazer as nossas primeiras ações de marketing, que eu pego a minha pastinha, e a pastinha ela era laranja também, eu acho que a gente sempre gostou muito da cor laranja, né? Na nossa logomarca, deixa eles verem aí, Fernando, a Dental Kids, ó, afasta um pouquinho assim, ó, é azul e laranja. O nosso segundo equipo foi cor de laranja, então a laranja está na nossa história. E eu tinha uma pastinha, porque não tinha internet, não tinha um celular para mostrar, um notebook, nada, né? Um iPad, para levar imagens. E eu tinha que aparecer. Então, a gente entendeu que tinha que começar a fazer algumas ações ali para divulgar o que eu fazia. No começo era só eu. Né? Depois, dali um pouquinho é que eu comecei a chamar, que nós começamos a chamar mais dentistas para trabalharem com a gente. E nessa pasta, por exemplo, se eu ia num consultório de um pediatra, por que o pediatra? Nessa época, nessa fase, a gente já sabia que nicho dentro da odontologia, que área dentro da odontologia a gente queria fincar a nossa bandeira. Né, que era a odontopediatria e a ortodontia, porque tinha tudo a ver comigo. Eram os atendimentos que eu sabia fazer, né, que eu gostava de fazer. Então, eu queria mais pacientes dessas áreas. A gente parou para pensar quais eram os profissionais que atendiam esse público. Eu queria uma divulgação com as mães, né, as mães das crianças. Então, para onde é que eu tinha que ir? Eu tinha que falar com profissionais que atendiam mães, que atendiam as crianças. E aí eu fui conversar com médicos pediatras, eu fui com endocrinologistas pediatras, com cirurgiões dentistas que faziam outras áreas e não a odontopediatria, né? Então eu fui conversar, eu saí do meu consultório, peguei a pastinha, né, Fernando? Lembro muito bem disso. Eu agendava para ir lá conversar. Então, essa foi uma ação muito importante para a gente, uma das ações muito importantes
para atrair os pacientes para o consultório. Ou seja, entender onde é que estava o meu público, quem era, e conversar, e agendar, ligar, marcar. Tem toda uma comunicação ali para você conseguir. E levei muitos nãos também. Né? Muitas vezes eu liguei em muitos consultórios e a secretária nem agendou. Às vezes o Fernando que telefonava lá, me lembro bem, mas acho que também fazia algumas ligações. E levava não, e tudo bem, e vamos para o outro, vamos para o próximo. E eu fiz várias parcerias que duraram anos ali e a gente teve indicações. Então, um dos pontos ali foi fazer parcerias, foi muito importante. E o outro, Fernando, conta aí, vamos ver. E nas parcerias vale a pena ressaltar que não precisa de investimento, né? O investimento é muito baixo e a gente não tinha dinheiro na época. Né? Eu tinha acabado de perder o emprego e tudo mais. A gente não podia fazer investimentos. Na época não existia rede social, nada disso. Então, esse foi um caminho que nós levamos. E um outro ponto, na época, a gente queria abrir para convênios também. Né? Por quê? Porque a nossa sala era uma sala comercial, num prédio comercial, então a gente não tinha placa na rua, não tinha visibilidade nenhuma, né? As pessoas passavam na frente e não sabia que tinha um consultório odontológico ali. Então, na época, a gente abriu para os convênios. Quem atende convênio sabe dos problemas, das dificuldades que tem no convênio, mas a gente pensou, a gente precisa descobrir como trabalhar com eles, né? Como ter algum resultado mesmo atendendo convênio. Então, na contramão, onde a maioria das pessoas falam, eu não posso ter funcionário porque o convênio paga muito pouco, a gente fez o contrário. A gente contratou funcionário, contratou auxiliar, a gente pensou que a gente teria que ter volume, teria que ter um fluxo maior. Então, a Carla não poderia perder tempo aprovando guia, vendo guia, nada disso. Então, a gente teria que ter uma outra pessoa para fazer isso. Então, a partir daí, a gente começou a montar a equipe. Né? Então, esse foi um outro ponto. Então, de um lado a gente tinha os convênios que estavam trazendo, mas do outro, a Carla, atrás das parcerias, estava buscando os particulares. Então, a gente nunca deixou, nunca foi para um lado só. Né? Então, acho que isso foi bem importante, foi fundamental para a gente. E na época, né, Fernanda, durante muitos anos, a gente não tinha ninguém que falasse para a gente assim, ó, vai por aqui, que aqui é sucesso, né? Que aqui é bom, ó, não faz isso, porque isso aqui, por essa razão, aquela razão, não vai funcionar tão bem. Então, a gente teve que testar, né, com a nossa história mesmo. Né? Teve que fazer testes, erramos algumas vezes, acertamos mais do que erramos, por isso a gente está aqui. Né? E é legal essa live aqui para as pessoas entenderem. Às vezes vem, a Carla tem uma rede de clínicas, é ela, sócia do Fernando, mas como é que tudo começou? Né? Eu comecei lá atrás com um consultório pequenininho, simplesinho, né? Sem saber nada. Era uma cadeira só, né? Era uma cadeira, poucos pacientes. No começo, durante os primeiros anos, eu ficava esperando os pacientes chegarem. Né? E tem muitos dentistas que ainda hoje praticam esse tipo de marketing, que é ficar só esperando, só acreditando no boca a boca. Né? O boca a boca é muito bom, funcionou também para a gente, porque eu dava um bom atendimento, as crianças gostavam, né? No começo era odontopediatria e ortodontia e só, né? Eu não fazia clínica geral. E aí, nessa época que a gente está avançando aqui no tempo, os pais, né, Fernando, também começaram a pedir atendimento. Também queriam ser atendidos por nós. Né? Então, os adultos, por isso a gente tem um nome infantil, Dental Kids, mas a gente atende também a parte de clínica geral. Né? Muitos pais querem o nosso atendimento. E aí que a gente começou a expandir o nosso atendimento. E conta um pouquinho, Fernando, como que a gente chegou na nossa marca,
na Dental Kids, porque o nosso objetivo era assim, a gente queria crescer, né? E equipe. O Fernando falou que a gente começou a montar equipe. Eu tinha na minha cabeça, e o Fernando também, né? Que tudo que não era do dentista, a gente tinha que treinar a nossa equipe para fazer. Então, tinha que vazar um gesso muito bem feito. Quantas e quantas vezes eu, pessoalmente, eu fui quem treinou as primeiras auxiliares. Talvez as 4, 5 primeiras, 6, eu ia lá, eu mostrava, pegava na mão. Né, Fernando? A gente treinava ali na recepção, porque tinha que formar equipe. A gente sabia que para crescer tinha que ter equipe. Tem muitos dentistas que têm uma funcionária só, já é a sua equipe. Né? Treine muito bem ela, porque ela vai te proporcionar um crescimento. Né? E aí a gente pensou em criar uma marca, e a gente tinha isso em mente também. Eu quero fincar a bandeira, eu quero ser o número 1 ali, numa determinada área. Eu quero ser conhecido, eu quero ser lembrado. E, para isso, o nosso objetivo, né, não precisa necessariamente ser dos dentistas, o nosso objetivo era criar uma marca forte que não dependesse, que não tivesse vinculado com o meu nome. Então, tem muitos dentistas que têm o nome do consultório da clínica com o nome dele. Esse não era o nosso objetivo. O nosso objetivo era que, com o passar dos anos, eu fosse saindo devagarinho ali do atendimento, tivesse uma equipe de cirurgiões dentistas e que a marca não tivesse vinculada ao meu nome, porque a gente queria expandir o número de clínicas. E conta um pouquinho como é que surgiu a nossa marca, Fernando. Vamos ver o que você lembra. Na verdade, a gente, no começo, né, lá atrás, era até o nome da Carla, né? Era a Clínica Carla Alvarenga. Né? E depois a gente pensou, falou, puxa, não dá. Vamos, se a gente for pensar em crescer, for pensar em evoluir, ter equipe, não dá para ser o nome da Carla, vamos pensar num nome. Mas a gente não tinha um nome, né? Que nome que ia colocar? Aí a gente começou a pensar, teve algumas ideias, teve alguns insights ali, e até que a gente chegou em 3 nomes, né? Eu nem me lembro que nome que usar, como que a gente ia fazer, o que a gente resolveu fazer? Vamos colocar os pacientes nossos para participar? E aí a gente resolveu fazer uma pesquisa. A gente, por se não me engano, um mês, né? A gente deu as 3 opções e fez uma votação. Então, o paciente... A gente colocou uma urna em cima do balcão isso. ali, da recepção, papelzinho com 3 opções, e foi a gente que pensou nas 3 opções. Não me lembro também dos outros nomes. A gente ficava pensando lá, ia tomar banho e ficava pensando, que nome, que nome. Não, a gente tem que conseguir, ficava pesquisando o nome de outras empresas para se inspirar, de repente, alguma ideia vem, né? E aí surgiram as 3 opções e a gente fez uma votação, foi muito legal, entre os pacientes. Então, lembrando aqui, não existiam redes sociais naquela época. Não tinha WhatsApp, não dava para mandar uma pesquisa pelo WhatsApp, nada disso. Né? Era offline, a gente ainda estava no offline naquela época. E daí, Fernando, vamos ver. Então, e daí nós fizemos essa pesquisa e a mais votada foi a Dental Kids. E foi aí que a gente partiu, então, bora para Dental Kids. E o nosso foco era, como eu falei, a odontopediatria e a ortodontia. Eram os pacientes que eu tinha, era de odontopediatria e ortodontia. Então, ficou um nome bem da odontopediatria mesmo. E por que é que a gente foi para essa área? Vamos ver. Conta aí, Fernando. Por quê? A gente seguiu nessa área porque, como eu disse, quando eu acabei vindo com a Carla, a gente começou a pesquisar o mercado. Né? A gente começou a ver outras clínicas que haviam aqui na nossa região, outros consultórios. E o que a gente percebeu? Que na nossa região não existia ninguém que estava muito bem posicionado nessa área, na área de odontopediatria. Não tinha ninguém, né? Ninguém Não tinha mesmo. ninguém, não tinha ninguém. Então você tinha clínicas surgindo aí de franquia, já começando a surgir algumas clínicas aí na área de ortodontia,
de clínico geral, mas a gente falou, odontopediatria não tem. Então vamos entrar aqui e vai ser por aqui que a gente vai colocar foco e também porque a Carla era odontopediatra e tinha feito, né, ortodontia, nessa época ela já era ortodontista, então a gente decidiu que odontopediatria e ortodontia era o nosso foco principal, né, que é até hoje. O E que não aí, significa que a gente não atenda outras especialidades, né? exato. Então, nesse momento, a gente começou a criar o nosso posicionamento dentro do mercado da odontologia. Então, a gente começou a se posicionar ali, na odontopediatria. Por quê? Na ortodontia, já tinha clínicas, já tinham clínicas e franquias crescendo ali. E como a gente está contando, a gente não tinha dinheiro na época para investir em propaganda. Na época, quais eram as opções? Fazer outdoor, era tudo muito caro. Era rádio, a gente chegava a ver. Revista, né? Revista também. Revista que a gente fez vários anúncios, mas era caro. Quer dizer, televisão, então, era um dinheirão. Então, a gente não tinha esse recurso. Ou seja, a gente precisou buscar um posicionamento em que a gente praticamente, na época, não tinha concorrência. Isso é que foi, né? Então, a gente buscou uma diferenciação e a gente sabia que a gente tinha que se destacar de alguma forma dos outros dentistas para ter chance de crescer, sem recurso financeiro. Porque se tivesse, a gente teria crescido muito mais rápido, né Fernando? Se tivesse dinheiro e se tivesse também um direcionamento, né? Alguém que nos mostrasse o caminho, que na época a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha essa... Né? Nenhum dos dois era de família de dentista, não tinha ninguém que mostrasse o caminho das pedras pra gente. Não tinha a internet, não tinha esses conteúdos gratuitos, não tinha nada, né? E aí a gente começou a aumentar o nosso atendimento, né? E aí expandir. De uma sala, a gente alugou a sala do lado, reformou tudo, foi ampliando a clínica, né? Pegou o andar todo ali do prédio, ampliou para mais uma unidade numa cidade vizinha e a gente foi ampliando em número de clínicas, né, Fernando? E aí, como é que foi esse crescimento? Na verdade, a gente começou a trazer dentistas, né? Tanto é que tem dentista que desde aquela época está com a gente. É né? mesmo. E então a gente começou a ampliar, sempre aos poucos, sempre com o pé no chão, sem fazer loucuras, mas a gente foi evoluindo. Então, de um consultório, né, de uma sala comercial, a gente pegou a sala do lado, como a Carla comentou, depois pegou outra, aí ficou com o andar inteiro, montamos outra clínica e a coisa foi evoluindo. A gente foi crescendo, sempre com bastante atenção e preocupação com o paciente e foi evoluindo e até que chegou um momento que a gente percebeu que a gente tinha se tornado referência na nossa região. Né? A gente não foi buscar, eu acho que a gente não foi buscar isso, mas chegou um determinado momento que a gente falou, puxa, a gente é conhecido aqui, as pessoas conhecem a gente. Né? E isso foi, até a gente ficou um pouco assustado assim, com isso. Né? A gente ficou assustado, mas eu lembro na época que eu fiquei até emocionada, né? Porque a gente começou a ouvir as nossas funcionárias ali que saíam ali em volta, no entorno lá do consultório, às vezes na hora do almoço, iam fazer uma compra, iam almoçar fora e tal, e saíam com a camiseta, né, com o uniforme nosso, que tem a nossa logomarca, e as pessoas ali nos estabelecimentos ali falavam que eram nossas pacientes, né? Reconheciam a marca, que foi o que a gente queria lá atrás. Né? Esse era o nosso objetivo. A gente sabia que isso era importante, mas não, a gente não tinha o objetivo
de ser referência dessa forma. A gente não imaginou que isso fosse acontecer. Na verdade, isso é uma consequência, né? Foi uma consequência de um trabalho de vários anos. Até porque vários anos, repetindo aqui, porque a gente não tinha um direcionamento, né? Quem tem um direcionamento do que fazer, vai muito mais rápido. E aí a gente começou. Eu ia no shopping, um dia eu fui no Boticário e a gente usa, o Fernando aqui, o Instagram do Fernando é Fernando Dental Kids, né? O meu e-mail tem a palavra Dental Kids, o dele. Peraí que baixou um pouquinho aqui. Voltei? Voltei? É, é, Sim, tá, né? vai lá. E aí as pessoas reconheciam, né? E a vendedora falava Dental Kids, mas Dental Kids, a minha filha é paciente lá. Aí a outra da mesma loja também falava que conhecia, que tinha uma vizinha que já tinha indicado a gente, ou seja, ela lembrava do nome, né? Então, o que a gente sonhou lá atrás, né, de ter uma marca forte, uma marca lembrada, lembrável, né, aconteceu. Né? E eu lembro que a gente até comentou isso, eu e o Fernando em casa, falou assim, olha, Fernando, que incrível isso, que bacana, enfim. Foi um trabalho de anos, né, para conseguir isso, ou seja, fincar a bandeira nessa diferenciação, nesse posicionamento, tá? E aí, vamos ver. Daí conta, Fernando, do momento de diversificar. Vamos ver. Na verdade isso a gente estava indo bem, a gente estava já estava bem conhecido na região, e nisso a gente aumentou clínica. Aí chegou um determinado momento que eu resolvi que vou diversificar, né? A gente sempre olha, puxa, mas aquele mercado pode ser interessante, aquilo pode ser bacana, que isso pode gerar frutos também, pode gerar dinheiro. E a gente resolveu, vamos mudar e vamos mudar não, mas vamos diversificar e ir para uma outra área. E a gente resolveu abrir uma loja, né? Na verdade, uma não, a gente abriu 2 lojas. E funcionou por uns 2 anos, 2 anos e meio, mas foi a pior coisa que a gente fez, né? Foi um grande erro nosso. A gente acabou tendo que vender as lojas, mas acabou perdendo dinheiro, perdendo tempo. Mas a gente teve outros aprendizados, né, ao longo do tempo, que a gente percebeu. Eu acho que o principal foram na verdade, dois aprendizados. Um, que a gente deve manter o foco, né? Às vezes a gente acredita que um outro caminho pode ser bom também, que vai ajudar. No fim, a melhor coisa é a gente manter o foco e não ficar de olho na grama do vizinho, né? E um outro ponto, a Carla acho que pode falar melhor do que eu, que foi um outro aprendizado nosso. Um outro aprendizado, e por isso que assim, eu acredito que nada acontece por acaso, né, é que quando as lojas estavam mais ou menos ali, a gente precisava dar um up, eu comecei a pesquisar na internet, daí já tinha o online, era o Facebook estava em alta. Comecei a pesquisar, eu queria aprender sobre marketing digital. Eu queria aprender a fazer publicação, a divulgar ali os produtos das nossas lojas, porque eu via outras empresas fazendo. Né? E eu pensei, por que eu não? Eu vou ver o que estão dizendo sobre isso. E eu busquei isso há alguns anos atrás, não sei se foi uns 4 anos atrás já, comecei a pesquisar e começaram a aparecer vídeos para mim sobre aquele assunto. Comecei a fazer cursos nessa área, né? Ainda não tinha nenhum dentista praticamente ensinando, não tinham esses conteúdos gratuitos aqui. Então eu fui aprender, na época eu comecei a ver uns conteúdos até da Camila Porto, né? E eu fui buscar o marketing digital para as lojas. Na verdade, para a gente vender sapato, né? Para vender calçados e bolsas femininos.
né? Esse era o negócio que não deu certo. Mas introduziu a gente no marketing digital. E eu penso hoje que se não fosse por isso, talvez naquela época eu não tivesse buscado o marketing digital para as clínicas. Talvez não naquele momento, talvez tivesse demorado mais. E aí eu comecei a perceber, né, fazendo cursos, me aprofundando mais, que eu poderia usar isso para divulgar as clínicas. Só que tinha que ser uma outra forma, né? Porque a gente não vende produto. Então, já tinha que ser uma comunicação diferente e eu fui buscar mais sobre isso. Então, esse momento foi um momento que introduziu o marketing digital e a gente viu o poder que isso tinha para a gente usar ali para divulgar as nossas clínicas, sempre de forma ética. Enfim, eu comecei a fazer vídeos para as clínicas, né? Quem entrar no nosso canal do YouTube, lá da Dental Kids, vai ver que tem vídeos de anos atrás, de 3, 4 anos atrás, já. Né? Muito vídeo. E eu comecei a fazer do jeito que eu imaginei. Né? E a doutora Érica perguntou quanto tempo faz isso? Não faz tanto tempo assim, não. A gente fechou as lojas foi em 2017, começo de 2017 que a gente encerrou a operação das lojas, né? Então, não faz tanto tempo. A gente começou as lojas, acho que 2015, 2015, por aí, né? Então, e foi bem na época que a gente pegou essa época da Dilma e tudo mais, né? Que também complicou um pouco. Mas a gente percebeu que sair do foco é ruim, sair do trilho é ruim, né? Na época que a gente começou com a loja, a gente perdeu um pouquinho o foco, a gente percebeu que as funcionárias também das clínicas começaram a cair um pouco o desempenho, porque a gente já não estava mais se dedicando tanto, né? E quando a gente voltou, encerramos com as lojas e voltamos aí com força total na clínica novamente, a gente, de repente, a clínica começou a voar de novo, né? A gente começou a crescer bastante. Porque a gente daí voltou com tudo, né? E a gente daí mais do que nunca entendeu não, mais do que nunca a gente agiu na direção de preparar melhor a nossa equipe para continuar crescendo, tá? E aí, nesse momento de preparar a equipe, de treinar melhor a nossa equipe, de nos dedicarmos à nossa equipe, tanto de funcionários quanto de cirurgiões dentistas, é que eu também comecei a criar vídeos, a fazer vídeos ali de treinamentos internos para os dentistas, falando de atendimento, falando de primeira consulta, enfim, falando de qualidade no atendimento, para que a gente tivesse um atendimento cada vez melhor, cada vez de mais excelência, e para as funcionárias também. Então, a gente começou a criar ali um treinamento interno, né, Fernando? Com vídeos. Eu já estava fazendo vídeos para Dental Kids. Então, vamos lá, vídeo é melhor. As pessoas gostam mais de ver um vídeo, aprendem melhor através de vídeo do que de um PDF. Então, vamos criar, Fernando, um treinamento aqui com vídeos. Então, a gente começou a fazer isso, né? E esse foi um passo importante, né, Fernando? Comenta um pouquinho aí. A gente partiu para os vídeos, né? Então, a Carla estava fazendo vídeo para a clínica, para divulgar a clínica, o consultório, e então esse foi um foco muito forte e a gente vem seguindo isso já há um bom tempo. Né? Pra você ter ideia, a gente tem vídeos da Dental Kids que no YouTube que tem mais de 100 mil visualizações. A gente acha incrível isso, né? Sem investimento ali no YouTube. Então, a gente imaginar é muita gente. A gente tem clínica em Hortolândia que tem uma população de 200 e poucos mil, quer dizer, 100 mil visualizações é como se a metade da cidade toda visse o vídeo. Né? E todo dia tem comentário, pergunta, todos os dias tem 10 perguntas. O WhatsApp não para. Né? Boa parte da nossa captação de pacientes hoje vem do WhatsApp, vem das redes sociais, vem a gente em todos os canais ali e querem agendar com a gente. Né? E nisso, a gente começou com os vídeos também. A Carla começou a criar
os vídeos para os nossos, tanto para as funcionárias nossas, para a nossa equipe, quanto para os dentistas. Porque nessa época a gente já estava com outras clínicas, já tinha clínica em Campinas, em Hortolândia, né? Em outra cidade. Ó a Carol aqui. A Carol é dentista, trabalha com a gente. A Carol, eu acho que ela começou com a gente lá atrás, deve fazer... Quantos Quantos anos, anos? Carol? Uns 12 anos que está com a gente? Muito tempo, né? Mas, enfim, a gente começou a fazer vídeo para os dentistas e para as funcionárias, né? Porque a gente queria, como a gente queria crescer, né, ainda mais, a gente precisaria treinar esses dentistas. Não com a parte técnica, mas com a parte de desenvolvimento, a parte De atendimento, né? de atendimento, a parte de consulta. Olha lá, a Carol faz 12 anos que está com a gente já. 12 anos. E aí começaram a aparecer dentistas da nossa equipe querendo abrir clínica com a gente. Né? Então, nesse momento que a gente estava fazendo esses treinamentos, começaram a aparecer, né, Fernando, dentistas ali da equipe, olha, Fernando, Carla, quem sabe a gente faz, né, abre uma clínica juntos, uma Dental Kids aqui na minha cidade, eu sou aqui da cidade vizinha. E aí, mais do que nunca, esses dentistas precisavam de um treinamento. Porque, como a grande maioria, não viam ainda a odontologia como um negócio. Né? E para você ter um negócio próprio, uma clínica, um consultório pequeno, para crescer, precisa entender que é um negócio e como trabalhar ali para ter resultado. Né? Então, esses vídeos de treinamento surgiram para isso, para um treinamento interno da equipe. E que depois, né, numa conversa com o Fernando um dia aqui em casa, falei, Fernando, por que a gente não transforma esses vídeos de treinamento e amplia isso, né? Transforma isso num método, e a gente sabe o caminho, né? Num passo a passo, para os dentistas aprenderem como é que tem que ser um negócio para ele crescer. Ou seja, para aumentar o seu faturamento é consequência no seu consultório. Então, daí é que surgiu o método dentista referência, né? Que hoje a gente vê uma satisfação muito grande os alunos multiplicando o seu faturamento, que aprenderam a agir da maneira certa ali, começaram a enxergar o seu consultório como tem que ser, como um negócio. Né, Fernando? Então, começou de um treinamento interno. Isso me incomodava muito, porque eu queria ver os dentistas brilharem. Eu queria ver os dentistas sendo referência também. Né? Por que é que isso é só para alguns e não para todos? E daí, dessa indignação, é que surgiu o método dentista referência. E que nós dois é que direcionamos ali dentro do método os dentistas. Comenta um pouquinho, Fernando, vamos ver. Então, na verdade, isso surgiu sem pretensão, né? A gente não quis ir para online, vender curso, não era esse o objetivo. A gente começou com algo interno que a gente tem, né, até hoje. Então, foi de uma necessidade que a gente viu aqui internamente, que era uma forma da gente evoluir, mas de repente surgiu a oportunidade de levar isso para outros dentistas. Né? Então, foi aí que a gente criou e começou a divulgar, né, o dentista referência. E começou a dar, né, dar muito resultado, e vários dentistas aplicaram, tiveram resultados e estão contentes e estão junto com a gente, né, no sentido de no dia a dia a gente se fala, e o mais legal que eu acho disso é que acabou virando uma comunidade, né? Acabou virando eu não sou dentista, e ouço muitos dentistas falarem, mas a classe odontológica é desunida, tudo mais. Mas essas pessoas que estão com a gente, é bacana que às vezes elas mandam áudio, ou mandam WhatsApp para Carla. Carla, eu fiz isso no meu consultório e deu super certo. E a gente acaba compartilhando com outros, né, com outros colegas. Então, um acaba ajudando o outro.
né? Então, um aluno da Carla acaba tendo resultado sensacional, né? Que acaba ajudando outros alunos, né? Então, isso é É, muito bacana e gratificante, né? é muito gostoso de ver, porque tanto um dentista que tem um consultório só e trabalha sozinho tem resultado, né? E entre os meus alunos tem vários casos desses, quanto aquele que tem clínica, com 8 cadeiras, né? Tem uma aluna lá no Pará. Então, uma ação que uma dentista faz aqui no estado de São Paulo, né? Alguém que está lá no norte do Brasil aplica, né? Adaptando lá para a sua realidade e também tem resultado. Então, estar numa comunidade, né, de pessoas que tem o olhar, que tem o objetivo, o foco no crescimento, que sabe que precisa mudar, né, que quer uma direção, que quer estar num grupo, isso é fundamental. No nosso tempo, não tinha isso. Não tinha, não, a gente não viveu nessa época lá atrás, no nosso começo. Mas hoje eu sou muito feliz em poder proporcionar isso para muitos dentistas, para milhares de dentistas. Né? Hoje a gente está com, não sei, o Fernando que sabe essa parte de números, hoje a gente tem quantas pessoas, quantos dentistas já inscritos para o nosso evento da próxima semana, Fernando? Quantos mil dentistas? Ah, eu Mais de acho que 2.000 já. tem mais de 2.000. Já tem. São mais de 2.000 dentistas já inscritos para um evento online que vai acontecer a partir da segunda-feira, né, gratuito, né, que chama Semana 25 em 1 na odontologia. Ali vai ser uma semana inteira, principalmente comigo, mas o Fernando também vai participar, onde a gente vai dar um direcionamento para o dentista que quer atingir um faturamento de R$ 25.000 por cadeira odontológica no seu consultório. E lá a gente vai mostrar casos reais de dentistas que conseguiram, aplicando aquilo que a gente ensina. Então, a gente tem uma história, uma experiência aí de muitos anos, né, Fernando? Errando, acertando, batalhando, e a gente desenvolveu um método, né, com estratégias de acerto para o dentista que realmente quer crescer. Então, eu fico muito satisfeita em poder criar essa comunidade. Eu acho que isso aqui é riquíssimo, né? E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos aqui no Instagram, lá na minha bio tem um link, é gratuito. Né? Aprenda lá algumas estratégias que você vai poder já aplicar no seu consultório. Compartilhe isso com seus amigos, chama mais gente para participar. Né? Aqui é da prática, né, Fernando? O que a gente ensina não é teoria, é o que funcionou na prática, é o que a gente tem de experiência. E a gente tem muito prazer em acompanhar. Na verdade, a gente vive isso todo dia, né? Nosso negócio não é vender curso, a gente não tem, a gente faz isso, mas não é o nosso negócio. O nosso negócio é clínica, né? A gente está no dia a dia, com as clínicas, 2 clínicas em Campinas, em Hortolândia, né? Tem clínica em Sumaré, tudo na região aqui de Campinas, aqui perto de São Paulo. Então a gente está no dia a dia da clínica. Então a gente, todos os problemas que um dentista passa, a gente passa também, né? Todas as dificuldades a gente passa ou já passou e tá. Então, desde relacionamento com outro dentista, relacionamento com a funcionária, problemas do dia a dia, problemas com o paciente, do mesmo jeito que qualquer dentista tem, nós temos também, né? Então, realmente, é na prática, a gente está no dia a dia. Né? E Fernando, para a gente, ó, já está acabando o nosso tempo aqui. Para a gente ir finalizando, né? Quem depois quiser mandar um direct para a gente, ok? A gente conversa e interage, enfim, tira todas as dúvidas. Como é que você vê a odontologia, né, hoje, depois de tantos anos de experiência e nesse momento? Eu vejo assim, nesse momento, nesse exato momento aqui que a gente está, é um momento complicado, não só para os dentistas, mas para todo mundo, né? Em algumas regiões, todo mundo teve que parar,
né, para atendimentos, lojas fechadas, e a gente está num momento difícil. O Brasil já vinha de uma situação não muito boa, né, a hora que estava começando a evoluir, acontece vem essa pandemia, então não vai ser fácil, né? Mas, por outro lado, é um momento que tem grandes possibilidades. Por que que eu vejo grandes possibilidades? Outro dia a gente estava conversando e a gente fez uma analogia com uma corrida de carros, né? Numa Fórmula 1, Stock Car. Quer dizer, quando tem um acidente, que tem um carro lá na frente, outro mais atrás, de repente entra aquele safety car em que todo mundo tem que andar junto, tem que andar próximo. Então, aquele que estava lá na frente teve que recuar e aqueles que estavam lá atrás teve a oportunidade de estar mais próximo ali, estar junto, né? E agora a gente vai ter uma nova retomada, aonde a gente vai ter as pessoas que vão com força total voltar e querer retomar, né? E vão ter aquelas pessoas que, se não estiverem preparadas, vão acabar ficando para trás, né? Então, eu acho que a sua retomada vai ser muito mais difícil, né? Então, aquele dentista, não só dentista, mas outras áreas também, né, que não se preparou, que já tinha um faturamento baixo, que já estava com dificuldades, se não entrar num caminho certo, a coisa vai complicar ainda mais, né? Vai ser mais difícil para ele, né? Agora, para quem se preparar, para quem enxergar um caminho e buscar algo novo, eu acho que tem grandes possibilidades aí de estar crescendo, né, de estar evoluindo. O fato é, o mundo é novo, o mundo mudou, né? A gente vê que hoje todo mundo tá no online. Hoje a gente vê lives aí com 3 milhões de visualizações. Nossa, incrível, né? Hoje a gente vê, recentemente eu vi uma frutaria fazendo drive-thru, né, para poder vender. Então, quem não se reinventar, quem não evoluir, vai realmente ficar para trás. Não tem outro caminho. Tá? E Então, a aí, comunidade, né, Fernando? Essa comunidade que se cria aqui, que a gente vai criar na próxima semana também, pode fazer toda a diferença nessa preparação, né? né, sem dúvida alguma, né? Como a gente falou, a gente veio nessa trajetória toda, mas a gente não tinha ninguém orientando a gente, não tinha ninguém dando o caminho das pedras, e, e a ideia nossa, essa comunidade, é justamente pular algumas etapas, né? Ajudar os dentistas que queiram aí pular algumas etapas, alguns degraus, né? Para crescer, para evoluir. Beleza, então a gente já está terminando aqui. Essa foi uma live muito especial, né? A primeira de uma série, né, Fernando? A gente vai fazer uma série? Vamos fazer Vamos várias. fazer? Vamos Vamos. fazer? Tem muita história. A gente contou só um pedacinho da nossa história. E uma hora não dá para falar de tantos anos, de quase 20 anos aí de sociedade juntos, né? Então, só vamos dar uma finalizada aqui e faça aí a sua despedida para a gente já encerrar. Bom, então eu quero primeiro agradecer, porque a minha estreia aqui, eu não sou das redes sociais, não sou de aparecer, não é o meu perfil, e realmente estamos junto. Quem quiser estar junto com a gente, vamos embora. É isso aí, então tá bom. Nossa, muito legal, adorei, né? E quero fazer mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.